a Deus. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar. Você pode dar a Ele o melhor aplauso que você já deu aqui nesse ambiente. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe algo especial nessa manhã aqui. Amém? O céu está ativado. Nós cremos em algo. Nós cremos que o céu se manifesta na terra. Quantos creem nisso também? Amém? E quando o céu desce, gente, você pode ter certeza que milagres vêm juntos. Direção, destino. Amém? Então aproveite esse ambiente. Você pode sentar no seu lugar, tome o seu assento. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Sou ali da CN Alphaville, ou melhor, sou de Alphaville também, né? Olha, sou ali da CN Vila Olímpia. Estou aqui servindo hoje na CN Alphaville. É um privilégio estar aqui com vocês, junto com o pastor Negueb, debaixo aqui do envio do pastor Dito. Eu quero ser breve. Normalmente o pastor, quando diz isso, não é tão breve, né? Mas eu prometo ser breve hoje aqui. Amém? Existe algo acontecendo aqui de forma especial. Sabe, existem cultos que a gente percebe, a gente sente que há algo para acontecer, além do que já está acontecendo. E eu quero que você tenha essa mesma expectativa. O Bispo JB vai sempre nos lembrar, né? Ele diz que a expectativa é a mãe de todo milagre. Não dá para vir a um culto sem expectativa. Você precisa ter expectativa. Sabe, quando Jesus ele esteve aqui entre nós, né? Embora ele esteja ainda, mas quando ele esteve como homem entre nós aqui, Jesus, onde ele passava, as pessoas eram ativadas em sua expectativa. Era um cego que ouvia ele passar e dizia: quem está passando? E quando disseram ao cego: é Jesus de Nazaré, ele começa a gritar, porque ele sabia que Jesus, ele tinha algo para ele. Quando a mulher com fluxo de sangue encontrou-se com ele, ela foi com expectativa. Então você nunca pode sair da sua casa sem expectativa. Sempre venha com seu coração cheio de expectativa, porque Deus responde. Deus é um Deus reativo. O pastor Dito vai falar que Deus é reativo. Deus responde a nossa ação, sabe? Ele responde a nossa entrega. Então que seu coração esteja aqui dessa forma, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a Escritura Sagrada. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Mateus 14. A Lu leu aqui o verso até o 21, né? Eu quero ler Mateus 14, 22. Amém? Mateus 14, 22. Quero compartilhar com você essa palavra. Não sei se você sente isso, mas nós estamos num período, num tempo de transição. Nós estamos entrando em uma nova era, em um novo tempo, em um novo dia. Aliás, o ano que vem, a palavra que o bispo deixou é que nós estamos entrando num novo dia. Há um novo dia surgindo, há uma nova estação se aproximando, há um novo tempo chegando. 14, 22 de Mateus, quem encontrou diga amém. Diz assim, você viu, a Lu leu aqui o milagre da multiplicação dos pães. E logo após esse evento da multiplicação dos pães, Jesus ele dá essa ordem para os seus discípulos. E ele fala o seguinte no verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. A mesma multidão que foi alimentada ali por aqueles pães e peixes, Jesus agora está dizendo para os discípulos: olha, vocês entrem no barco, vão para o outro lado, eu encontro vocês lá, vão para lá, eu vou ficar aqui na praia despedindo a multidão. Jesus dá a eles essa ordem, amém? Eu quero orar com você, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar por sua bondade, por seu amor, por sua graça sem fim, por esse avivamento que já está entre nós e que está batendo a nossa porta, está crescendo. Nós cremos que há uma atmosfera crescendo entre nós, há algo que está aumentando, que está se tornando cada vez mais visível. E nós não queremos assistir, nós não queremos ficar de fora. Nós queremos, Pai, de fato viver a oração que nós fazemos a Ti sempre na CN. O que fores fazer nessa geração, não faça sem nós. Nos inclua em seus planos, nos inclua em seus projetos, nos inclua para este tempo que está batendo a nossa porta. E nessa manhã nós queremos ouvir a Sua palavra. Fale a nós,
como um pai fala ao filho, sem reservas, sem meias verdades. Vem com a sua palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que essa palavra possa vir e entrar, penetrar o nosso íntimo, o nosso ser, vasculhar as nossas vidas por dentro, no nome de Jesus, amém. Amém, aplauda Jesus aí no seu lugar. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de grandes transformações. Em nenhum outro tempo houve tanta transformação e mudança quanto nesse pequeno espaço de tempo que a gente tem visto e presenciado na nossa história recente. Quando a gente olha para trás, você vai perceber que a impressão que temos é que nós vivemos muito em pouco tempo. Percebe-se que está havendo uma aceleração em todos os aspectos, em todos os âmbitos. A gente está vivendo grandes transformações no mundo. Uma única década deste nosso século, se a gente parar para olhar, foi capaz de produzir avanços e mudanças que séculos inteiros juntos não foram capazes de produzir. Muitos de nós aqui, não os adolescentes, né, as crianças que já nasceram na era da internet, já nasceram presenciando esse advento. Nós aqui, você que tem como eu uns 20 e poucos, mais uns 20 e poucos aí, outra perna, né? A gente que já está aí, passou dos 30, a gente viu a internet nascer, nós vimos o mundo entrando, sabe, num tempo novo, tecnológico, um tempo disruptivo, onde muitas coisas surgiram e vieram para ficar. Então, uma única década deste século nosso recente foi capaz de produzir avanços e mudanças que séculos inteiros juntos não foram capazes de produzir. Eu gosto muito quando o bispo JB fala que sempre que Deus quer causar um impacto na terra, Ele manda alguém. Ele envia alguém com uma sabedoria, com algo a mais, para entregar à terra aquilo que a terra, para aquela geração, está precisando. Abra aqui um parênteses para dizer a você algo. Você não nasceu na era errada, no tempo errado e nem na década errada. Você veio num tempo onde Deus precisa exatamente do que você tem dentro de si. Há tesouros dentro de você, para que você seja um agente também de transformação nesse mundo, de mudança nesse mundo. Então nós temos presenciado isso. Nós temos visto no mundo grandes transformações em todos os âmbitos. No âmbito social, econômico, político, no âmbito cultural. Abra aqui um parênteses, né? Você sempre ouve na CN, a gente é uma igreja, né? Nós somos uma igreja que se debruça muito em leituras, em livros, impulsionado pelos nossos pastores. Vocês têm aqui um mestre nessa casa que é o pastor Felipe, sabe, alguém que tem uma bagagem de ensino absurda. Então, eu tenho o pastor Dito, eu até brinco com o pastor Dito, falando que o pastor Dito é um erudito, né? É o erudito. O pastor Dito, ele é carregado de ensino, porque nós damos muito valor a isso. E você vai perceber que sempre se fala na CN sobre esse tempo cultural também. Nós estamos vivendo uma era de transformação cultural, uma guerra cultural, sabe, embates culturais. Nós estamos vivendo nesses dias. Estamos vivendo uma era de avanços tecnológicos. Tornou-se até muito comum, ainda que você saiba o caminho, é normal, você entra no carro, o que você faz? Você liga o Waze. Para o Waze te conduzir, para você calcular o tempo de chegada, para você ver se você não vai se atrasar, sabe? A tecnologia está aí. Nós somos a geração que presenciou o surgimento da internet e de suas vertentes poderosas, dando aos homens possibilidades que antes eram inimagináveis. Enquanto estou aqui pregando, há muitas pessoas assistindo agora ao vivo pela internet. Você pode aplaudir essas pessoas que estão assistindo a gente? Dê um aplauso bem forte a elas. Estão lá assistindo, por quê? Porque a tecnologia proporcionou isso. Alguns especialistas, né, eles dizem que o que a gente viveu recentemente, essa pandemia, da qual já saímos em nome de Jesus, sabe, dizem que essa pandemia acelerou e muito processos que levariam anos para acontecer. Não sei qual segmento você trabalha, no meu segmento eu percebi essa mudança, as coisas foram aceleradas, elas correram depressa demais, porque esse advento acelerou ainda mais essas transformações. Nós somos espectadores
e participantes ativos deste período único da história. Somos, sim, espectadores, mas também participantes ativos desse período único na história. Obviamente com suas vantagens e desvantagens. Agora, eu quero afirmar a você essa verdade de que estar vivo neste tempo é um privilégio. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga: estar vivo neste tempo é um privilégio. É uma honra estar vivendo neste tempo. É um privilégio estarmos vivos neste tempo. Sobretudo para nós cristãos e discípulos de Jesus, que sabemos quem que está por detrás de tudo isso. Esse avanço que tem surgido, sabe, essas transformações no mundo. A gente muitas vezes olha para a sociedade e como igreja, né, nós precisamos ler a sociedade, fazer leituras. Vira e mexe eu vejo e algo quer me preocupar, mas aí eu me lembro do que o Salmos 2 diz, que Deus está no trono, olhando para as nações, olhando para os reinos e rindo. Sabe, Deus está conduzindo a história para o seu ápice. Deus está por detrás dos bastidores da história, e é Ele, Deus, que está conduzindo todas as coisas. Como igreja, nós precisamos compreender que nós não somos apenas espectadores, mas somos antes participantes ativos do que Deus está promovendo no mundo, do que Deus está fazendo no mundo. É Ele, Deus, que está por detrás de todas as coisas. Daniel, em seu livro, no capítulo 2, do verso 20 ao 22, Daniel ele faz uma afirmação poderosa sobre a soberania de Deus. Ele diz o seguinte: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele, Deus, pertencem, porque Ele, Deus, muda as épocas, muda as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele, Deus, é aquele que revela coisas profundas e ocultas. Ele, Deus, é aquele que conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Ou seja, Deus ele está conduzindo a história. Deus ele está sentado no trono, sabe? Deus ele não apenas, ele já viu o que está para acontecer. Billy Graham vai dizer, né? Eu li a última página da Bíblia e nela está escrito que o Cordeiro venceu. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? A história já está escrita. O que a gente precisa é entrar nessa história, para que Deus conte conosco. Em vários momentos da história percebe-se esses ciclos de transformação no mundo. Se você for estudar história, eu não sou um grande estudioso dela, mas você vai perceber que existe no mundo ciclos de transformação na história. E agora não é diferente. A impressão que eu tenho no meu espírito é como se o mundo, a sociedade, estivesse passando por uma transição. Não sei se você sente isso no seu espírito. E essa transição não é só coletiva, não é só no âmbito de nações, mas até mesmo no âmbito individual. Nós, como indivíduos, pessoas, o que sinto é que Deus ele está causando isso. É como se estivéssemos passando por uma transição e Deus estivesse forçando, não que Ele precise forçar, mas como se Deus estivesse estabelecendo, sabe, as coisas. É como se Deus estivesse passando com seu reino e com sua agenda para cumprir todos os seus propósitos e todos os seus desígnios. Deus está acelerando as coisas para cumprir todos os seus propósitos e todos os seus desígnios. Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem, tudo contribui para o plano dele. Tudo que acontece no mundo, ainda que seja catastrófico, Deus ele tem a capacidade única, poderosa e soberana de fazer com que isso contribua para o bem. Deus não perdeu o controle, Ele permanece sentado no trono. Deus, Ele faz isso com nações, Ele faz isso com reinos, e Ele não deixaria de fazer também conosco, contigo. Deus, como um pai, é alguém que sonha em ver os seus filhos
nós, sua igreja, crescer, se desenvolver e assumir novas fases, entrar em novas etapas. Eu vejo Deus, sabe, nos incentivando a passarmos por esses períodos de transição. Assim como você que é pai, eu ainda não sou pai, em breve serei, amém? O pai, ele vê o filho e ele entende que o filho tem etapas. Existem momentos de transição de uma etapa a outra, da infância para a pré-adolescência, e assim vai, assim a vida vai sendo construída. Deus, ele tem uma grande expectativa de que nós, os seus filhos, até porque, abra um parênteses aqui, existe no mundo, diz a Bíblia, uma grande expectativa de que os filhos de Deus se manifestem, de que os filhos de Deus, eles apareçam ao mundo com seus dons, com seus talentos, com as suas vocações. Há uma expectativa. A impressão que Deus tem colocado em meu espírito é que nós estamos vivendo esse período, um período de transição, um período onde nós estamos saindo de um lugar e indo a outro, ainda que não seja uma transição geográfica, mas uma transição espiritual, saindo de um entendimento ao outro. A impressão que Deus tem colocado no meu espírito é que as coisas para nós, elas se tornarão cada vez mais claras, mais nítidas. Transição, segundo o dicionário, refere-se a uma passagem de um lugar a outro, pastor Negueb, de um estado de coisas a outro. Transição é você sair de uma condição a outra. Toda vez que nós estamos no meio de uma transição, nós enfrentaremos oposição. Chris Volanton vai dizer que toda promoção gera uma oposição. Transições acontecem para que nós experimentemos uma promoção. Quando Deus diz a Abraão, por exemplo: Abraão, sai de onde você está, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão, o meu interesse é fazer de você alguém bendito. Sai daí, porque esse lugar onde você está, ele te limita. Sai do meio dos seus e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Essa transição, por detrás dela, havia em Deus o interesse em promovê-lo, em fazer dele não um pai exaltado, mas um pai de muita gente, o pai de uma multidão. Quando José experimenta na pele o que ele experimentou, é jogado num calabouço, vendido pelos próprios irmãos. José estava indo para um novo tempo. Ele estava ali saindo da casa do pai, os irmãos o vendendo para o Egito, ele sendo levado para o Egito, porque toda transição tem por trás, sabe, esse interesse de nos transformar em alguém de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Então toda transição, ela vai gerar oposição, porque transições estão ligadas, sabe, à promoção. Deus pede para que a gente saia de um ponto a outro, porque Ele quer nos ensinar algo, Ele quer nos forjar, nos ensinar algo mais, quer nos fortalecer. E Chris Volanton vai dizer que toda promoção gera oposição, mas toda promoção, embora gere oposição, à medida em que nós somos promovidos e a posição aumenta, eu quero ser um profeta na sua vida e dizer a você que a proteção, ela vem junto, amém? Promoção gera oposição, mas a proteção, ela vem junto. Quando Deus te chama para um novo tempo, para você ir para um outro lado, Deus está dizendo: pode ir, eu quero te promover. A oposição virá, mas a proteção virá junto. A proteção vem junto. Deus te promove, a oposição vem, mas a proteção vem junto. É como um presidente, ele até usa o exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Alguém quando ganha uma eleição americana, a pessoa é promovida, a oposição aumenta, mas a proteção aumenta junto, amém? Quantos creem nessa proteção nas nossas vidas? Diga amém. Glória a Deus. Estamos em transição, e aqui eu quero, em cima disso, dizer a você que Deus tem nos convidado para esse tempo de transição. E por que Deus deseja que nós entremos nesse tempo de transição e façamos aquilo que Ele pede para que a gente faça?
O que há por trás de uma transição? Eu quero dar a você 3 chaves, 3 pontos. O texto aqui que lemos diz que Jesus disse aos seus discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Vão para o outro lado. Façam essa transição. Nas nossas vidas hoje, Deus também está nos convidando a fazermos algumas transições. E o primeiro ponto que eu quero destacar a você é que transições carregam propósitos. Ir para o outro lado simboliza ir de encontro a um propósito. Jesus é alguém que nunca fez nada, absolutamente nada sem propósito. Por trás de todo o movimento de Jesus havia um porquê e um para quê. Então o primeiro ponto que dou a você é que transições carregam propósitos. Quando Deus ele diz a você: olha, saia de um ponto ao outro, é porque por trás disso existe um propósito, existe uma razão, existe um porquê, existe algo te esperando do outro lado. Transições carregam propósitos. O texto diz que logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Vão para o outro lado. É curioso que Jesus ele poderia forçá-los. Jesus poderia pegá-los pelo braço, um a um, e dizer: não, entra aqui. Mas não, Jesus pede. Ele insiste, mas ele pede: entrem no barco e vão para o outro lado. Nas entrelinhas é como se Jesus dissesse: olha, entrem no barco, vão para o outro lado, porque existe um propósito que vai ficar claro do lado de lá, esperando por vocês. Eu acho isso curioso em Jesus, em Deus, na nossa relação com Ele, que Deus, Priscila, Ele não nos conta tudo. Deus não nos conta tudo. Deus simplesmente nos dá direções, e à medida em que vamos obedecendo essas direções, novos passos vão sendo dados, novas direções vão sendo dadas. Deus é alguém que não nos diz tudo da sua agenda. Por isso que viver com Ele é viver por fé, não é viver com provas, não é viver por vista. A Bíblia vai dizer que fé, o que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo. Viver por fé é você sair debaixo de uma palavra, sem saber o que te espera do lado de lá, mas com a convicção de que aquele que te pediu para ir é alguém que não pede para que você se mova sem propósito. Se Deus pediu para você se mover, saiba, por trás de toda a transição existe um propósito te esperando. Existe um porquê, existe algo que Ele, Deus, está planejando, ou melhor, existe algo que Ele, Deus, já planejou, que Ele já pensou e que Ele já executou. Amém? Jesus não se esforçou. Jesus pediu: entrem no barco e vão para o outro lado, estejam lá do outro lado. Então o primeiro ponto é esse: transições carregam propósitos. Você pode dizer isso, uma transição carrega propósito. Segundo ponto, por que é necessário passarmos por transições? Transições são transformadoras. Ninguém que experimenta uma transição deixa de experimentar em si, em sua vida, uma transformação. Toda transição, ela carrega um propósito, e um dos propósitos, sem dúvida alguma, é você passar por um processo de transformação. Deus é alguém que sempre que quer nos tocar, nos transformar, Ele nos muda de fase, Ele nos força a crescer um pouco mais. Então transições são transformadoras, e transições nos colocam de frente ou com o nosso medo, ou com a nossa fé. Toda transição vai sempre te colocar diante do medo e diante da fé. Toda transição vai dar a você a oportunidade de abraçar ou o medo ou a fé. O texto diz, se você continuar lendo, Mateus 14, você vai perceber que quando os discípulos já estavam no barco, e o barco sendo açoitado pelas ondas, pelo vento, a Bíblia diz que era madrugada e Jesus, ele decidiu ir andando sobre as águas, encontrar com os discípulos.
E quando Jesus ele vai encontrar com os discípulos, de longe os discípulos o vê, e o medo agora não era mais do vento, era agora do fantasma. E de dentro do barco eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. O medo estava instalado. Eles gritavam de medo, diz o texto, em Mateus 14, 26. Só que Pedro ele preferiu, nesse processo de transição, em vez de dar ouvido ao medo, ele preferiu dar ouvidos à fé. E a Bíblia diz que Pedro foi o único do barco que olhou para Jesus e disse: mestre, se és tu mesmo, permita-me andar contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi, e Pedro andou, embora tenha afundado, mas ele andou. Ou seja, transições são transformadoras, porque você sai debaixo de uma palavra para um outro lugar, e você vai se deparar com o medo e com a fé. Você vai se deparar com situações onde você ou vai voltar para o seu lugar de origem. Eu conversava com o pastor Dito essa semana pelo telefone, e ele dizia: Paulo, no lugar onde nós estamos, olha, voltar não é mais uma opção, voltar está muito mais longe, vamos continuar. Hoje eu vim aqui para dizer isso a você: voltar para você não é mais uma opção. Não é tempo de dar ouvido à voz do medo. Bill Johnson vai dizer, e eu já disse isso aqui certa vez, que medo é a fé colocada no lugar errado. Em momentos de transição, saindo de um ponto ao outro, onde você não tem garantias, onde você não tem tanta certeza do que está para acontecer, você só sabe que Deus te impediu, vai, Ele te enviou, vai para o outro lado. Ou você abraça essa palavra, ou você vai ser dominado pelo medo. Sabe de uma coisa? Quem tem uma palavra, tem tudo. Você pode não ter os recursos, você pode ainda não estar vendo, sabe, o lugar onde o seu barco vai chegar. Você ainda pode estar vendo o vento à sua volta, mas quem tem uma palavra pode ir na garantia de que aquele que disse para você ir é fiel para proteger você. Aleluia! Ele é leal, Ele é fiel, Ele não mente, Ele não se engana. Cabe a você responder ou ao medo ou à fé. E por isso que transições são transformadoras, porque nos colocam diante do medo e diante da fé. Mas eu estou aqui falando para uma igreja que certamente vai dar ouvidos à fé, amém? O propósito de uma transição é transformar você. Deus já viu quem você será. Deus, quando te vê, Ele não vê você na condição que você está, Ele te vê na condição que você foi chamado para ser. Quando Deus deu a Jeremias uma resposta, quando Jeremias disse a Deus: Deus, eu não passo de uma criança, como que eu vou fazer o que o Senhor está pedindo para que eu faça? E Deus responde a ele: Jeremias, ainda antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já tinha dado você as nações como um profeta. Eu quero profetizar na sua vida e dizer: Deus já sabe quem você vai se tornar, Deus já viu quem você é, sabe, Deus, Ele está por detrás desse ide. Vai para o outro lado, pode ir, vai em fé, sabe, olhe apenas para Ele. Ele está protegendo você, protegendo sua casa, protegendo os seus. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, não vai te deixar à mercê das tempestades. Quando Jesus surge aqui nesse cenário, Ele surge porque certamente Ele viu os discípulos com medo, gritando, e aí Ele surge, e olha que curioso, a resposta que Jesus dá. Eles começam a gritar de medo: é um fantasma, é um fantasma. Jesus diz assim: sou eu, não temas. Aquele que enviou foi até lá e disse: ei, não olhem para a tempestade. É uma transição. Vocês estão sendo aperfeiçoados, transformados, amadurecidos. Vocês estão enquanto vocês passam de um lugar para o outro, vocês estão mais perto da sua real identidade. Eu estou aqui, não temam, não tenham medo. Amém? Não é tempo de ter medo. Esse tempo em que vivemos, onde Deus está contando conosco, o medo não cabe mais em nós. Prudência e medo são coisas distintas. A Bíblia denuncia o medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 1,7: ei Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Vai Timóteo, vai nessa sua força. Então, transições são transformadoras, porque nos colocam diante do medo e diante da fé. Escolha a fé. Terceiro ponto: transições escondem revelações e segredos. Toda transição entre um ponto de partida e o ponto de chegada existe um período, e é nesse período de transição, essas transições, Lu, escondem para a gente revelações e segredos. Essa transição não apenas tem propósito, não apenas nos transformam, mas também escondem revelações e segredos. Existem coisas que Deus nos conta só num período de transição. Existem tesouros que a gente descobre só quando a gente se move, só quando a gente decide sair de um ponto ao outro. Existem sussurros que o Espírito dá a nós, que Ele só nos conta quando a gente decide se mover. Na conferência global, pastor Cote, ele entregou uma palavra, e ele dizendo que ninguém nasce na terra prometida, que a terra prometida não é um lugar de nascimento, é um lugar de conquista. E toda conquista de uma terra prometida precisa haver um deslocamento. Você precisa se mover. Existem coisas que Deus faz só quando a gente decide se mover debaixo de sua palavra, só quando a gente decide obedecer. Vá para o Antigo Testamento, veja lá, quando o povo de Israel decide sair do Egito, os sinais que começaram a acontecer. Sabe, Deus nos chamou para andarmos em movimento, para estarmos em movimento. Nós não somos chamados para sermos uma igreja fixada, pessoas fixas no único ponto. O que Jesus vai dizer? Que os sinais seguirão aqueles que creem. Vai seguir, à medida em que você se move, o sinal se move atrás de você. À medida em que você vai, o sinal vai atrás de você. Os sinais vão atrás de você. À medida em que você se desloca de um ponto ao outro, Deus ele começa a te revelar segredos, a te contar riquezas, a te fazer descobrir coisas que sem esse período de transição você jamais descobriria. Existem coisas que nós só vamos descobrir se a gente se mover. E como eu disse aqui, esse movimento nem sempre é geográfico, mas sobretudo é espiritual. Transições escondem revelações e segredos. Do outro lado de uma transição, existe uma revelação te esperando. Você pode falar para quem está do seu lado isso? Há uma revelação te esperando do outro lado da transição. Amém? Existem coisas que o papai só nos conta quando a gente amadurece. Transição envolve amadurecimento. Existem coisas que Deus só vai decidir nos contar e nos fazer enxergar como de fato é quando a gente passar por esse período de transição. E por que transições escondem revelações e segredos? O texto vai dizer algo interessante. Quando os discípulos entraram no barco, foram para o outro lado como Jesus pediu, o contexto diz que um vento se levantou, uma tempestade se levantou. Jesus foi andando sobre as águas, fantástico isso. Pedro experimenta, o maior milagre que Pedro poderia ter experimentado em sua vida certamente foi esse. Eu tenho essa curiosidade, quando eu ver Pedro, eu falar: Pedrão, me conta aí, como é que foi? Ele viu o morto ressuscitar, ele viu o cego enxergar, mas andar sobre as águas foge completamente da lógica. Conta pra gente, Pedro, como foi? Ele vai me contar, você vai ver. Quando Jesus surge, Pedro anda, Pedro cai, Jesus o levanta, eles voltam para o barco, e o texto vai dizer que Jesus, ao entrar no barco, ele repreende o vento cessa. Jesus ele ora e o vento ele cessa. Jesus ele deu uma ordem e o vento cessou. Ele estendeu a mão, o texto diz, e o vento ele cessou. O vento parou, a tempestade ela cessou.
Ele acalmou o vento. Acalmou o vento. E o texto diz algo interessante. Olha só. Esse texto que a gente leu, ele é conhecido como o segundo episódio em que Jesus permitiu que seus discípulos enfrentassem uma tempestade. Não foi o único, foram 2 vezes. Na primeira vez que Jesus acalma uma tempestade, isso está em Mateus 8, do 23 ao 27. Quando Jesus acalmou a tempestade, lá em Mateus 8, a primeira experiência, olha que interessante, Francisco, Deus vai nos fazendo repetir algumas transições até que a gente aprenda algumas coisas. Na primeira ocasião, quando Jesus acalma a tempestade, a pergunta dentro do barco foi, depois você vê lá, Mateus 8, do 23 ao 27, a pergunta dos discípulos foi: quem é este que até o vento e o mar obedece? Vocês viram o que ele fez? Perceberam o que ele fez? Quem é este que anda com a gente? Como é que pode? Ele levantou a mão, o vento cessou, a tempestade acabou, e houve uma indagação dos discípulos: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que quando ordena tudo se acalma? Mas agora não, eles estão passando pelo mesmo momento, uma transição parecida, mas aqui eles estavam muito provavelmente mais atentos. Eles viram, olha, é a segunda vez que ele faz isso, é a segunda vez que ele ordena e o vento e o mar obedecem. Quando eu digo a você que transições escondem segredos e revelações, foi nessa ocasião aqui, em que eles agora não tinham mais dúvidas de quem ele era. A pergunta não foi quem é ele, foi uma afirmação. Eles disseram: olha, este aí verdadeiramente é o Messias que a gente esperava, este aí verdadeiramente é o Filho de Deus. Eles tiveram ali essa revelação, porque transições escondem revelações, transições escondem, sabe, segredos. Agora não havia mais dúvida de quem ele era, havia uma convicção: ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que nós esperávamos. Eu quero ser um profeta nessa manhã na sua vida e dizer a você que Deus, quando pede para que você saia de um ponto ao outro, Deus está por detrás dos bastidores, sabe, com um propósito claro. Para Ele é claro, para você pode não ser, mas o que eu te incentivo é: vai, e não dê ouvidos ao medo, dê ouvidos à fé. Vai, seja transformado no caminho, Ele vai te lapidando, Ele vai tirando os excessos, acrescentando aquilo que falta, e lá do outro lado, você vai chegar lá, e você vai ter uma revelação da parte dEle, tudo fará sentido, tudo vai se encaixar, as peças, sabe, nesse quebra-cabeça vão se encaixar, e Deus vai se mostrar a você como você de fato é. Deus vai fazer você perceber a sua essência e sobretudo a dele. Quando Jó passou por aquele momento tão difícil de transição, a Bíblia diz que quando acabou aquele período, Jó, ele levantou suas mãos e ele disse o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora esse processo todo me fez conhecê-lo, de contigo andar. Amém? Nós estamos em transição. Quantos estão em transição aqui? Existe algo poderoso de Deus acontecendo nessa travessia. Amém? Existe algo poderoso de Deus acontecendo nessa travessia. Enquanto você está, sabe, indo de um ponto ao outro, Deus está fazendo coisas extraordinárias por você. Amém? Quantos creem nisso? Fique de pé no seu lugar nesse momento, que eu quero orar com você. Você pode fechar seus olhos. Há pessoas que entraram aqui hoje no meio desse processo, essa transição de um ponto ao outro. O espírito de muita gente aqui está agitado nesses últimos dias, porque você está percebendo que você está indo para um outro nível. Deus, Ele está conduzindo você para um outro nível. Essa transição muitas vezes é dolorida, é uma transição que incomoda, porque mudar de um ponto ao outro traz incômodo, é algo que nos tira da nossa zona de conforto. Mas eu quero lembrar você, quem te deu a palavra foi Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Foi Ele que disse a você: sai desse lugar, vai para o outro lado. Nesse processo de transição existe para você
algo escondido, há um propósito por detrás dele, há algo que vai se revelar no caminho. Existe um processo de amadurecimento e de transformação de quem você é. Deus, Ele te olha, e eu repito isso a você, Deus, Ele te vê como você foi chamado para ser, e não como você está agora. Deus, Ele olha para você e Ele acredita em quem você é. Existem, sabe o que aqui entre nós? Davis. O Espírito me diz aqui que existem Davis entre nós. Quando Davi, ele foi chamado, ele foi esquecido. Samuel, quando foi à casa de Jessé, Davi estava no campo ali cuidando das ovelhas do pai. Todos os filhos passaram por Samuel e nenhum deles era o escolhido. Quando Davi chegou, o Espírito disse a Samuel: é este aí, pode ungí-lo, porque Deus já via Davi não como ele estava, mas como ele foi chamado para ser. Deus te vê não como você está, mas Ele vê quem você foi chamado para ser. Há pessoas aqui com tesouros escondidos dentro de si, talentos, dons. E você está passando por um processo de transformação, de mudança. Eu quero te encorajar a crer em algo. Enquanto o Espírito te toca, se você puder entrar nessa atmosfera, existe algo para acontecer aqui, já está acontecendo. Enquanto o Espírito toca em você, Ele está, sabe, apontando para você e afirmando a sua real identidade. Você é filho, você é filha. Enquanto Ele te toca, você está sendo lapidado, transformado. Eu vejo o Espírito Santo, Ele tirando medo e colocando coragem, colocando fé, colocando ousadia dentro de você. Eu quero que você comece a sentir, sabe o que? Sabe, essa expectativa de que há uma revelação para te encontrar do outro lado. Há um segredo sendo sussurrado no seu ouvido. Oh Pai, nós estamos prontos para aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós estamos prontos para viver esse momento de transição. Nós estamos numa travessia, e nós não vamos voltar não é uma opção. Nós não vamos, ó Deus, dar ouvidos ao medo, nós vamos continuar, porque nós cremos que aquele que nos envia, aquele que nos promove, é aquele que nos protege. Senhor, há pessoas aqui, que vieram nessa manhã, Senhor, precisando ouvir essa palavra, porque estão no meio de uma tempestade. Espírito Santo de Deus, Tu que intercedes por nós, faça nesse momento agora, a sua voz ser ouvida no mais íntimo dessa pessoa. A voz do próprio Jesus dizendo a ela: sou eu, não temas. Há um propósito, há transformação, há segredos te esperando. No seu coração. Espírito Santo, Ele está aqui entre nós para curar feridas abertas. Você estava com medo, não está mais. Há pessoas específicas aqui passando por esse momento de transição. E o vento por um instante, ele tentou tirar de você a fé. Eu quero que você brevemente, rapidamente, saia do seu lugar e venha aqui, que eu quero orar com você. Você que está aqui, fala: poxa, pastor Paulo, ora comigo, vamos orar. Sai do seu lugar, vem cá. Vem. Porque existe algo para romper na sua vida. Existe algo para acontecer aqui hoje. Sabe, Deus já fez, mas Ele vai selar o que Ele fez. Ele vai selar o que Ele fez. Você que está aqui na frente, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. A igreja estenda as mãos para cá. Os obreiros da casa podem vir. Oh Senhor, aqui são essas pessoas que sabem que estão no processo de transição. O Senhor não pede para qualquer um para ir para o outro lado. O Senhor não dá essas missões a pessoas que o Senhor não conta. O Senhor conta com eles. O Senhor é alguém que os vê, não como eles estão, mas como
amigos que estão nesse momento de transição, onde estão experimentando esse processo de transformação. Pai, há um propósito os esperando, há um porquê, há um para quê. Talvez ainda o quebra-cabeça desse envio não esteja claro, como também não estava claro para Davi, quando ele entrou na casa de seu pai Jessé, e Samuel ungiu. Davi ainda não sabia quem ele seria, mas o Senhor já o via como um rei. Assim como não era claro para Abraão, quando orientado por ti para sair de um ponto ao outro, ele saiu sem saber para onde estava indo. Só os obedientes saem, só os filhos obedecem a ponto de sair. E aqui estão seus filhos, pessoas que estão nesse momento de transição, pessoas que estão em meio a tempestades, mas Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade que está aqui entre nós, faça a sua voz ecoar nesse momento, dizendo a eles: não temas, eu estou contigo, sou eu, Jesus, não temas. Fortalece os seus filhos, para que eles coloquem o olhar em Jesus. Tira o medo. Eu quero orar, Pai, e dizer que todo medo já está indo embora. Eu quero profetizar na sua vida e dizer que no lugar do medo está sendo colocado uma porção de fé, e você vai chegar do outro lado. E do outro lado existe uma revelação te esperando. Há uma revelação te esperando. Há uma revelação te esperando. Do outro lado você não mais fará perguntas, você afirmará: é Deus que me atravessou, foi Deus que esteve comigo. O outro lado não será mais um momento de indagação, será um momento de afirmação. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe sua vida. E a palavra também declara que nós devemos batalhar pelas promessas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Ei, qual a promessa que Ele te fez ainda para esse ano? Qual a promessa que Ele te fez ainda para esse ano? Traga memória nesse momento. Algo na sua saúde, na sua casa, nas suas finanças. Existe uma transição acontecendo nesse exato momento. Deus faz coisas novas todo instante, e Ele está fazendo algo novo agora na sua vida. Simplesmente creia. Creia, porque se creres verás a glória de Deus. E como nós iniciamos esse culto, nós também terminaremos ele agradecendo a Deus. Erga as suas mãos aos céus e por mais um instante agradeça a Deus por esse novo tempo, por essa transição, por essa montanha que você está subindo. E você vai sim ficar lá até encontrar o Senhor, até encontrar tudo aquilo que Ele te prometeu, até encontrar aquilo que Ele já derramou sobre a sua vida. Agradeça ao Senhor. A gratidão é a semente do mais. E você tem a senha, você tem o código dos céus. Agradeça. Agradeça. Oh Deus, nós somos completamente gratos a Ti, ó Pai. Se nós não tivéssemos o Teu Espírito em nós, mas sabemos que o Senhor tem algo mais, tem mais, e o Senhor nos fez para mais. Nós agradecemos, porque nessa manhã nós damos mais um passo em direção a esse novo tempo, Pai. Nós nos transicionamos para tudo aquilo
que o Senhor escreveu desde a antiguidade para as nossas vidas. Antes mesmo de nós termos sido formados, nós entramos hoje no propósito que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus, ó Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor em gratidão. Ah, Deus, obrigado. São cultos como esse que fica tão difícil de terminá-los, mas cremos que Deus tem muito mais ainda para derramar. E se você puder voltar hoje à noite, nós cremos que Deus tem mais para derramar nesse lugar ainda. Mais ainda. Crie expectativa. Nosso bispo fala muito isso. A expectativa é a mãe do milagre. Crie expectativa ainda para esses dias, ainda para esse final de 2021, crendo que Deus vai te surpreender, no nome de Jesus. Erga as mãos para o seu irmão. Como nós temos dito, essa aqui é uma casa profética. Erga as mãos para ele, libera uma palavra sobre esse final de ano, sobre a vida dele, no nome de Jesus. Libera uma palavra de vitória, palavra de transição, uma palavra de avanço. Você é imparável, Adriano. Nada vai te parar, você vai conquistar os seus montes, no nome de Jesus. Deus só está começando a boa obra dele na sua vida e vai completar no nome de Jesus. Deus tem mais para você, meu irmão. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vá em paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e tenha uma semana absurdamente sobrenatural no nome de Jesus. Dia e noite, noite e dia. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, Fabi. Dia e noite, noite e dia.